Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar aqui sobre a continuação da aula anterior que era trigger, né? Os gatilhos. O trigger não, desculpa. Os procedimentos armazenados ou funções. Hoje nós vamos falar sobre trigger, ou em português, gatilho. E o que é isso? Bom, as funções que nós fizemos lá, elas têm o uso, aquele uso simples, né? Que em um SQL seu você chama ele, mas o que é mais comum nós utilizarmos as funções é junto de um gatilho. E como que isso funciona? É para quando alguma operação for feita no banco, alguma operação de insert, de delete ou de update, quando alguma ação dessa for feita, você quer que algo seja executado no banco de dados, antes ou depois de uma ação dessa. Então, digamos que você tem uma tabela de log, né? E quando alguém faz alguma alteração na sua tabela de cliente, lá você quer registrar nessa tabela de log. Você pode fazer uma trigger para isso, né? Que ela identifica quando houve uma ação, na tabela cliente, ela vai lá e executa um código que você programou, um procedimento armazenado. Para isso que nós utilizamos as triggers, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, tá? Este é um outro assunto que eu quero que vocês prestem bastante atenção, treinem bastante os exercícios, os exemplos do slide, porque isso é muito útil para vocês, tá? Bom, para fazer uma trigger, a primeira coisa que você precisa ter é ter uma função, né? Create or replace function, né? Igual a gente fez no slide passado. Deixa eu só conferir aqui se tá bom o tamanho. Não, tá um pouco pequeno. Deixa eu aumentar. Sim, acho que tá melhor. Create or replace function, né? E aí você vai dar um nome. Vou dar um nome aqui, ó. Vou fazer uma função bem simples. Mensagem, que eu vou escrever algo na tela. E aí, ela não tem parâmetro, tá? E o valor de retorno, ela vai ser uma trigger. Você vai retornar uma trigger. Tá? Essa vai ser o valor de retorno dela. E aí você vai programar como era lá a sua a sua função, né? Você coloca entre duplo cifrão a linguagem, tá? PLP GSQL, e eu vou fazer uma função aqui simples que só imprime algo na tela, tá? O SQL, você tem uma como se fosse o print lá nas linguagens, né? Você tem o raise, que é para enviar uma mensagem. E aí tem vários tipos disso aqui, eu estou copiando aqui do slide. Tem vários tipos de raise, tá? Tem depois vocês vão vendo, alguns dele interrompem o procedimento, outros não. Então nós vamos só usar o raise aqui que manda imprimir algo, tá? Que é o notice. E eu vou fazer uma 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 função aqui para deixa eu ver que colunas que eu tenho aqui na tabela aluno. Para excluir um aluno, só tem o nome, né? Então eu vou toda vez que excluir algum aluno, eu vou mandar imprimir isso aqui, quem que está sendo excluído, tá? Então só isso aqui. E eu já explico para vocês o que é cada coisa disso aqui. Aqui eu estou formatando a saída como se fosse lá programando em C, tá? E aí, então esse daqui é o meu procedimento, tá? Eu vou mandar imprimir na tela, ó, deletando elemento e esse cara aqui. Já explico para vocês o que é esse old, beleza? E depois disso aqui nós programamos a trigger. A trigger, ela, deixa eu copiar o código aqui para ser mais rápido. Ela funciona assim: você tem o create trigger, você dá o nome dela, aqui ó, vou colocar aluno, trigger aluno delete, na tabela aluno. Create trigger, o nome, e aí aqui que está a configuração dela. Eu falei para vocês que a trigger ela pode ser executada, né, antes ou depois de um insert, de um delete ou de um update, né? Assim que a gente tem nessas ocasiões que nós executamos uma trigger. Então eu configuro aqui o nome dela e falo que ela vai ser executada depois de uma operação de delete, tá? Depois que eu deletar algo na tabela aluno,
entendeu? Aí eu vou fazer o que? Para cada linha deletada, ó, for each row, executa este procedimento que nós criamos ali, que lá nós chamamos de mensagem. Vou colocar aqui mensagem. Tá? Então, assim que executa uma trigger, assim que se cria uma trigger. Create trigger, nome, after ou before, aqui aí nós vamos ver, né, que pode ser after ou before. A operação, se vai ser delete, update ou insert. E a tabela e você chama qual função que vai ser executada. Aí é simples, a gente executa aqui, ó, se não tiver nenhum erro. Aqui tem um, já deu um erro, que eu não sei qual erro que, por que ele está dando esse erro. Vamos lá, deixa eu olhar no meu código, pronto, aqui já funcionando. Ah, desculpa, faltou um begin aqui, gente, um end. Begin e um end. Isso. Pronto. Executei, criei a função, tá? Só executei esse código e agora eu vou criar o código de criar a trigger. E aí executei o código de criar a trigger. E aí, veja só, é uma trigger que vai ser executada depois de uma operação de delete. Deixa eu ver se tem, eu fiz para a tabela aluno, deixa eu ver se tem alguma coisa na tabela aluno lá. Tem só um aluno, Alan. Vamos inserir mais um, né? Insert into aluno. Agora tenho dois, pronto. Então agora vamos fazer o seguinte. O nosso trigger vai ser executada depois de uma operação de delete. Eu vou falar, ó, delete from aluno where nome é igual a Alan. E vou executar essa operação. Aí ele executou, né? E aqui, ó, a mensagem que nós pedimos lá para ser exibida, ó. Essa mensagem aqui. Ficou esse com aqui, né? Mas tudo bem. Então aqui ele executa essa mensagem. Então aqui é um exemplo de uma trigger simples. Ela podia fazer uma uma outra coisa, né? Mexer em uma outra tabela. Aqui você pode ter um, um SQL aqui dentro também, tá? Você poderia atualizar uma outra tabela, inserir o dado em alguma outra tabela, né? Por exemplo, digamos que a gente tivesse aqui uma tabela. Vamos fazer esse exemplo aqui, não estava programado não, tá? Vou criar uma tabela aqui. Create table registro alunos. Registro alunos assim, tá? É só um exemplo bem simples. Vou colocar aqui quantidade integer e a quantidade de aluno que eu vou ter opa, no meu banco de dados, tá? Vou registrar isso, beleza? Eu tenho aqui a tabela aluno, vou ver quantos alunos eu tenho lá. Select asterisco from aluno. E eu tenho um aluno, né? Eu vou atualizar essa minha tabela lá então, porque eu não tenho nada nela ainda, né? O select asterisco from registro alunos. Ó, ela não tem nada ainda, eu vou inserir uma quantidade lá. Vou colocar o valor 1, né? Eu tenho um aluno. E aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma trigger aqui para atualizar o número de alunos. E aí já vou mostrar para vocês umas coisas que eu queria que vocês entendessem aqui. Aqui nesse nosso exemplo, vocês viram que aqui na trigger que eu tenho aqui esse é uma variável old, tá? Essa variável é o seguinte, eu tenho sempre uma variável old e uma variável new, e ela vai existir ou não dependendo deixa eu colocar esse slide aqui para vocês verem, dependendo de qual procedimento que você tá executando, tá? Deixa eu tirar aqui, está atrapalhando o meu vídeo aqui. Isso. Então aqui, ó, na
lá no seu procedimento, sempre você vai ter a variável old e a new. Quando você estiver usando um procedimento para ser executado quando um insert for feito, igual esse daqui, opa, ixi, eu passei o negócio aqui, gente, calma aí, aqui, igual este daqui, o old ele não vai ter nada, o que significa isso aqui? O old é o valor antes da atualização no banco e o new é o depois. Então, em um insert você não tem nada antes, né? Então você vai ter só o new. Então, se você quiser fazer uma trigger que ela vai ser executada before um insert, né, e lá dentro do seu procedimento você coloca um new ponto algum campo daquele dado que veio, você consegue fazer algum controle, verificar se já não existe, depende do controle que você tem que fazer. No update, o old vai guardar os valores antes da atualização, antes do update ser executado, e o new os valores depois. Então, no update, você pode ter um procedimento que ele vai ser executado before update ou after update. Nos dois casos, você vai ter o old e new. Tá? Na verdade, no after, você tem old e new. No before, não tem new ainda, né, que ele não foi executado. Não, você tem, desculpa. Você tem também, que é o que vai vir de parâmetro no update, desculpa. E no delete você não tem o new, você só tem o valor antes da remoção, porque no new não vai nenhum parâmetro no delete, né? Na verdade, o que o delete tem é só uma comparação no OR lá do que deve ser excluído. Então não tem nenhum valor que vem nele lá. Então você tem essas duas variáveis. Esse slide aqui eu vou colocar para vocês que tem bastante exemplo, tá? Vocês vão ver lá depois. Então nós vamos usar essa variável. E ela usa assim, old ou new, ponto, o nome do campo. Esse campo, qual o campo que é? O da tabela que está sendo alterada aqui no seu na sua operação no banco lá, de insert, update ou delete, tá? Assim que nós vamos usar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? É uma função. Então eu vou mudar aqui. Create function. Atualiza alunos. Com underline aqui. Evita usar letra maiúscula, tá? No Postgres, algumas versões do Postgres dá problema. Então atualiza alunos e vai ser uma trigger e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um SQL que ele vai ser, ou ele vai inserir nessa quantidade aqui quando estiver inserindo, ou quando estiver deletando ele vai diminuir dessa quantidade, beleza? E aí a gente imprime aqui na tela para mostrar o que está sendo executado. E o que nós precisamos para fazer isso aqui? Uma possibilidade é nós criarmos duas triggers. Vamos fazer desse jeito primeiro. A primeira trigger, nós vamos executar ela depois de um insert. Então, depois de um insert, numa tabela, nós vamos fazer um update. O nome da tabela é registro alunos, né? Update registro alunos, é esse o nome que nós demos? Cadê? Registro alunos. E lá tem o campo quantidade, né? Update registro alunos, set quantidade igual a quantidade mais 1. É isso que nós vamos fazer lá nessa tabela. E na verdade aqui, aí eu vou fazer o exemplo não programado, aqui a gente não usa o old e o new porque não é na mesma tabela que está sendo atualizada. Mas vamos usar na mensagem aqui então, tá? Então aqui nós estamos colocando mais um, aqui nós estamos acrescentando, tá? Então ela vai ser o after insert. E aí nós vamos então mandar uma mensagem, né? Uma raise notice falando que nós inserimos. Raise notice, aí entre aspas, inserido o aluno e a gente coloca o nome dele lá, tá? Vírgula, new ponto nome. Nós inserimos o aluno e escrevemos lá o nome dele, tá? Beleza.
Return new podia ser nulo aqui também, eu acho. E vamos criar essa trigger aqui. Essa trigger não, essa função. Eu acho que ela não tem nenhum erro, aparentemente não tem. E agora nós vamos fazer uma função, ó, parecida com essa, falando, ó, create trigger atualiza insert. Create trigger atualiza insert vai ser o nome dela. Ela vai ser executada after um insert on aluno. Depois do insert na tabela aluno, for each row execute, ó, procedure, e o nome do nosso procedimento que é, esqueci, atualiza underline alunos. Isso aqui. Beleza? Então, nós vamos... Só um minutinho aí, tá, gente? Pera aí. Tem alguém falando comigo aqui. Pronto. E opa, meu Deus. Aqui. Oxi. Tô selecionando errado aqui alguma coisa. Aqui. Rapaz, meu mouse tá me trollando. Vamos no teclado só. Aqui. E a gente executa essa trigger aqui. Então ela é after um insert. E nós vamos executar então um insert para testar. Ó, insert into aluno values. Vou colocar o nome aqui João. E nós vamos executar. Deixa eu ver. Acho que tá certo sim. Executei. Ó, já apareceu aqui em mensagens, ó, inserindo o aluno João, certo? E agora eu vou ver lá na nossa tabela de registro alunos, cadê ela aqui? Se foi executada a quantidade lá. Olha lá, a quantidade está 2, certo? Vamos inserir mais um, deixa eu copiar esse código lá para cima, ficar melhor. Vamos inserir mais um para a gente testar, né? Vou inserir aqui o aluno agora, aluna Maria. Inseriu a Maria, escreveu a mensagem. Essa mensagem ela não precisava, nós estamos usando ela só para usar a variável new aqui para vocês verem, né? Agora eu vou ver se no registro tem o número 3 lá. Ó, 3, certo? Então está funcionando nossa trigger. Agora nós vamos fazer uma outra função para atualizar quando excluir, tá? Então create function, aí nós vamos dar o nome da nossa função. Como que nós demos o nome dessa lá? Atualiza alunos. Ah, tinha que... Tá. Esse atualiza delete. Atualiza aluno 2, vou colocar, né? Returns trigger as SQL begin end, e aí nós vamos fazer o que? Update registro aluno, alunos, update registro alunos, set quantidade igual quantidade menos 1, né? E aí nós vamos mandar uma mensagem. Não precisa ser maiúsculo, tá? Ele não... Tanto faz aqui, ó. Eu tô com mania. Raise notice. Vamos colocar excluído. Vou colocar que já foi excluído. Porque eu vou usar o old, tá? O aluno old, que é o aluno que já foi excluído, porque nós vamos fazer essa depois do delete. Tá? After aluno nome. Se não tiver nenhum erro. Tem um erro aqui. Qual que é o erro aqui, meu Deus? Faltou o... Pera aí. Aqui. Pronto.
Criou. Agora eu só vou excluir essa trigger aqui do aluno delete porque ela tá o after delete também, tá? E você pode ter duas triggers, tá? Mas é só porque ela vai mostrar duas mensagens, eu não quero poluir a tela. Drop trigger. Por que não deixou eu excluir? Ué, não é isso não. Por que não deixou eu excluir? Drop trigger. Pera, deixa eu olhar aqui na documentação. Que eu não tô, por que tá dando problema não. É pra ser assim. Ah, tá. Falta, você tem que falar drop trigger de qual tabela que é, desculpa. Opa, mas agora não tem esse negócio aqui. Pronto. Agora nós vamos criar essa. Vou colocar o mesmo aqui. Deixar o mesmo nome, trigger aluno delete. Né? E mesma coisa, after delete um aluno, para cada row vai executar este procedimento aqui que nós fizemos, atualiza aluno 2. Pronto. Criado. Certo? Agora, nós vamos... Deixa eu copiar aqui. Aqui debaixo nós criamos. Para testar. Vamos fazer um delete. Já tem um delete aqui embaixo. O nome Alan acho que não existe, né? Lá tem João. Excluir o João. E só para a gente ver quantos que nós temos lá para confirmar, nós temos 3 alunos, certo? E vamos ver lá a tabela aluno para ver. Para confirmar. Isso, Renan, João e Maria, 3, certo? Agora vamos excluir o João. Ó. Excluiu o João e ele deu um problema aqui, ó, porque tem um erro no nosso na nossa função, tá vendo? Registro aluno não existe. É porque aqui, ó, tá aluno e é registro alunos. Então vou colocar um replace aqui, ó, create or replace. E aí vamos executar novamente para atualizar. Pronto. Atualizou aquela função. Agora eu vou lá fazer o delete. Fiz o delete, ó, excluído o aluno João, certo? E aí, agora eu tenho 2. Certo? Então funcionou aqui o nosso exemplo, né? Nós fizemos dois triggers, um para quando tem um delete e o outro para quando tem um insert. E aí poderia ter um para um update, fazer da mesma forma, tá? E aí no update você tem o... Vou fazer aqui um de update para vocês verem, né? Create function atualiza update return. Deixa eu colocar o aqui, returns trigger as esse resto na mesma linha. Oh meu Deus, o que eu tô apertando aqui? Ixi, eu perdi o negócio, gente, espera aí, deixa eu achar. Eita, aqui, bagunça, né, de texto, desculpa, gente. Vamos aumentar de novo aqui para dar de ver. As begin e end. E aí, ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um raise falando o anterior, né? Raise, mostrando a mensagem pra gente ver. Atualizar, fazer trocando. Na verdade, no mesmo raise eu vou fazer o new e o old, tá? Trocando o aluno, o velho, né? Pelo novo.
Então, old nome, vírgula, old new nome. Beleza? Return old aqui. Mas eu acho que pode ser. Depois eu vou testar isso aqui se pode ser nulo. E aí, se não tiver nenhum erro. Sim. E aí o update não precisa atualizar aquela nossa. Não precisa atualizar aquela tabela de registro, né? Porque não, a quantidade lá não muda com o update. Pronto. Agora eu vou criar a trigger. Create trigger. Vamos dar um nome. Atualiza aluno. Mas acho que essa já existe, né? Qual que é o nome que a gente estava dando? Trigger? Trigger aluno delete. Trigger aluno update. After ou before. Pode ser before. Before update. Com aluno. For each row. Execute. O nome do procedimento que é atualiza o update, certo? E aí a gente executou. Agora vamos ver aqui quais alunos que eu tenho lá pra gente fazer um update. Renan e Maria. Então vamos fazer o update aluno set nome igual a Alan, where nome igual a Renan. E vamos executar. Ó, trocando o aluno Renan por aluno Alan. Viu? Que é isso que nós fizemos aqui, ó. Trocando o aluno old por aluno novo. Certo? Trocando aluno Alan por aluno Renan. Aí nós podemos fazer aqui um select asterisco para confirmar lá se foi trocado. Opa, mas ele não executou. Ah, desculpa, gente. Então aqui que deu problema. Aqui eu tenho que fazer o new. Eu acho que é isso. Replace. Então não poderia ser o nulo, né? Vamos confirmar isso agora. Pronto. Create or replace Alan. Pronto. Agora executa. Trocando aluno Renan para aluno Alan. Erro. Ixi. Oh, meu Deus. Viu? Se fosse numa aula ao vivo, vocês me falavam que eu digitei errado, né? Pronto, agora sim. Agora foi. Agora vamos ver se executou. Pronto, agora tá lá Alan. Então cuidado com o valor do retorno da função lá, tá? E é assim que nós usamos os procedimentos. Agora, para ter um extra aqui para vocês, mas isso não vou fazer o exemplo não. Vocês que tem nesse slide que eu falei para vocês, que eu vou colocar lá, é o seguinte, aqui nós fizemos 3 procedimentos, certo? Um para quando insere, outro para quando deleta e outro para quando atualiza. Você poderia controlar tudo em um só. Existe uma variável que chama tg underline op, que é o tipo de operação que ele está fazendo. Então, se dentro do seu procedimento você fizer isso aqui, ó, if tgop for igual a delete, você está comparando se a operação que veio é de delete. Aqui dentro, só com você identa aqui, né, para ficar mais bonitinho, você vai aqui, o que tiver aqui dentro, você vai tratar de um delete. O else aqui é assim, else if. E aí, se não for isso, você compara se tg op é igual a update. É a mesma coisa, o then aqui, e aqui você faz a sua operação. E o outro else if, se o seu tg op for igual a
insert. Aí você consegue fazer no, no mesmo na mesma função para os procedimentos que você tem. Aí end if, tá? Você pode fazer isso aqui, vai funcionar. Você não precisaria fazer 3 procedimentos e 3 triggers igual nós fizemos. Nós poderia fazer só uma. E aí a diferença é que aqui na hora do seu procedimento, ó, tá vendo que aqui está before update? Você vai colocar o before update or insert or delete. Aí ele vai funcionar em todos os casos, e quando ele cair dentro da trigger, lá quando chamar a trigger, lá na trigger você vai comparar, né, com qual que ele está executando. Beleza? Então assim você consegue usar o mesmo procedimento, a mesma função para as 3 operações, tá? Como eu falei, este é um conteúdo que é extremamente importante, então prestem bastante atenção nos exercícios que estão lá. Eu vou colocar esse não vai ter só aqueles 2 exercícios no final do slide, eu só vou colocar uma lista de exercícios, porque de fato o conteúdo é mais complicado e merece a atenção de vocês, tá bom? Agora que eu vi de novo que vocês estão sem ver meu rosto aqui. Aqui meu rosto, vou colocar a tela cheia. Certo? Então vocês façam os exercícios e se tiverem dúvida, me perguntem, e podem perguntar para o monitor também, o Gabriel, tá bom? Até mais.